Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade à nossa segunda aula de introdução à farmácia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos. Hoje a gente começa a ver alguns termos técnicos que vocês irão utilizar bastante durante todo o curso, conforme forem as disciplinas, e até no dia a dia, depois da vida profissional de vocês, tá? Então, hoje a gente começa a fazer algumas diferenciações e definições de termos técnicos. Então, olha só, vamos começar com o que é farmácia de manipulação, tá? Então, a farmácia de manipulação é onde se manipula os medicamentos. Não deixa de ser um estabelecimento comercial. Dentro da farmácia de manipulação, nós conseguimos produzir tanto medicamentos quanto dermocosméticos, sempre mediante receituário médico. O importante é frisar para vocês que o medicamento manipulado, ele sempre vai ser produzido, especificamente para aquele paciente. Eu não consigo fazer, vamos supor, uma demanda de, vamos pegar um exemplo, de vitamina A. Eu vou fazer ali 12 frascos de vitamina A, mas de qual que é a dosagem? Né? Cada paciente toma uma dosagem, por isso que é um medicamento manipulado. O médico, ele acaba pedindo especificamente para aquele paciente uma determinada dosagem, por isso que ele encaminha aquele paciente para fazer o uso de um medicamento manipulado, tá? Então, o medicamento manipulado sempre vai ser exclusivo para cada paciente, tudo bem? Então, são as farmácias de manipulação. Farmácia hospitalar. O que é a farmácia hospitalar? Então, é aquela farmácia que está dentro do hospital. Ela não vai ter fins comerciais, né? E ela serve apenas para distribuir os medicamentos para os pacientes que estão internados ou estão sendo atendidos no pronto-socorro, por exemplo, daquele hospital. Vale lembrar também os postos de saúde, né? Os postos de saúde também têm uma farmácia hospitalar, que serve para fazer a dispensação de medicamentos para a população, sempre mediante receituário. Então, quando a gente fala em farmácia de manipulação, nós estamos falando de um estabelecimento comercial, aonde existem clientes que irão pagar pelaquela formulação. A farmácia hospitalar, ela não tem lado comercial, ela não tem fins lucrativos, né? É apenas para abastecer e atender os pacientes que estão naquele hospital ou que fazem o uso do medicamento que é entregue, que é dispensado lá no posto de saúde. Diferente de drogaria, né? A drogaria também é um estabelecimento comercial, também tem fins lucrativos. Só que na drogaria eu faço a dispensação e venda de produtos, medicamentos, cosméticos industrializados, ou seja, todos que foram provenientes de uma indústria, foi fabricado na indústria e chegou produto final nessa drogaria. É diferente de uma farmácia de manipulação, aonde eu não tenho um produto final, né? Não tenho um produto industrializado. Aliás, nem se deve. Existe uma lei, né, na legislação farmacêutica que proíbe farmácias de manipulação venderem produtos industrializados, já prontos. Assim como também essa mesma lei, ela fala que drogaria não deve vender produtos manipulados, apenas produtos industrializados. Lembrando que na drogaria eu consigo fazer a venda de produtos com ou sem receituário, depende de qual produto que eu estou falando. Existem medicamentos que são vendidos sem receituários. Agora, existem medicamentos que há necessidade da apresentação da receita, onde a receita fica retida na drogaria. Mais para frente, em legislação farmacêutica, vocês irão ver sobre isso, tá? Sobre as legislações, sobre as leis, as regras dos receituários. Lembrando que na drogaria eu também tenho serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, eu consigo fazer aferição de pressão arterial, eu consigo determinar a glicose capilar, fazer
perfuração de lóbulo auricular, que é furar a orelha para colocar o brinco, e pequenos curativos, né? Não tenho como fazer grandes curativos, dar ponto, né? Suturas, porque isso já é em âmbito hospitalar e cabe ao pessoal da enfermagem. Mas pequenos curativos, como primeiros socorros, a drogaria consegue atender. Tudo bem? Lembrando que esses serviços farmacêuticos, eles são exclusivos da drogaria. Farmácia de manipulação não pode fazer serviço farmacêutico, tá? O intuito da farmácia de manipulação é apenas manipular os produtos. Já uma drogaria, ela tem um leque maior, né, de possibilidades aí de venda. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, o que é droga, né? Não vamos levar pelo lado pejorativo da palavra, né? Que droga é algo ilícito. Então, cigarro, álcool, as drogas, né? Maconha, cocaína, LSD, isso daí são drogas porque a gente sabe que faz mal e causa dependência, tem um efeito negativo na vida de uma pessoa. Vamos pensar no significado da palavra droga no lado farmacológico, tá? Dentro da farmácia. Então, olha só, eu falo que eu tenho uma droga quando eu tenho uma substância química que não importa a sua origem. Ela pode ser de origem animal, vegetal, mineral ou até mesmo sintética. E essa substância química, ela é capaz de desenvolver algum efeito no organismo, positivo ou negativo, tá? Então, por exemplo, eu posso estimular essa pessoa, deixar esse paciente, esse organismo, eu posso deixar esse paciente mais ativo, mais atento. Como eu posso desenvolver algum efeito negativo, né? Então, deixar esse paciente mais deprimido, sonolento, desenvolver um coma nesse paciente, acalmar esse paciente. Ou seja, essa substância vai desenvolver um efeito farmacológico. Porém, eu não conheço todas as informações técnicas dessa substância. Eu não sei falar qual que é a dose necessária para o desenvolvimento desse efeito positivo ou negativo. Eu sei que ela tem um efeito farmacológico, mas se eu diminuir a dose ou se eu aumentar a dose, o que isso pode acontecer? Eu não tenho essa informação. Quais são os efeitos colaterais? Vai dar dor de cabeça, vai aumentar a pressão, vai dar diarreia, vai diminuir a salivação? Eu não tenho essas informações, né? Qual que é a contraindicação? Paciente diabético pode fazer o uso, paciente hipertenso pode fazer o uso. Se a mulher estiver grávida, existe alguma intercorrência? Ou seja, a droga, ela é uma substância que tem um efeito farmacológico, que se conhece o efeito farmacológico, mas as demais informações ainda não são conhecidas. Há necessidade de estudá-la, de pesquisá-la, de testar, tá? Aí é onde que vem a importância das cobaias. Todo medicamento, quando ele já é um medicamento, se nós olharmos para o passado dele, um dia ele foi uma droga. Ou seja, eu conheci uma ação farmacológica, mas eu não sabia as demais informações. Tudo bem? Agora, quando eu conheço todas as informações dessa substância química, aí eu falo que eu estou diante de um fármaco, tá? Então, qualquer substância química também de origem animal, vegetal, mineral ou sintética, porém eu conheço todas as informações técnicas. Eu sei qual que é o efeito farmacológico, positivo ou negativo nesse paciente, e eu conheço todas as demais informações. Eu sei exatamente qual que é a dose. Eu sei que são, para ele desenvolver esse efeito farmacológico, tem que ser 10 miligramas. Se eu utilizar 50 miligramas, eu já corro um risco, né, de um efeito colateral mais exagerado, de uma superdosagem. Então, eu conheço contraindicação, eu sei se paciente diabético, hipertenso, se gestante, se paciente com gastrite, pacientes com intolerância à lactose,
podem ou não fazer o uso desse fármaco, dessa substância. Conheço também interação medicamentosa, né? Eu posso associar com outros fármacos, eu posso associar com algum tipo de alimentação ou bebida, ou seja, são os princípios ativos que nós conhecemos, né? Falar fármaco e falar princípio ativo é a mesma coisa. Então, todo fármaco ou todo princípio ativo, se nós olharmos para o passado dele, um dia ele foi uma droga. Mas eu não consigo falar que toda droga um dia será um fármaco. Pode ser que eu tenha substâncias químicas, eu conheça algum efeito farmacológico dela, mas eu não consigo desenvolver pesquisas que consigam me dar mais informações técnicas seguras para que eu possa desenvolver um medicamento. Então a pesquisa para ali, né? Então, essa droga, ela não consegue ser chamada de fármaco, ela não vai ser evoluída as pesquisas sobre ela para desenvolver uma medicação, tudo bem? Mas todo fármaco ou princípio ativo um dia foi uma droga, mas nem toda droga será um fármaco. Deu para entender? Exemplos, então, de fármacos são todos os princípios ativos que nós conhecemos, né? Dipirona, paracetamol, diclofenaco, nimesulida, loratadina, prednisolona, amoxicilina, captopril, ou seja, todos os princípios ativos que vocês conhecem, que vocês fazem uso aí nos medicamentos, certo? Continuando, então, já que nós estamos falando de medicamento, de princípio ativo, de fármaco, eu venho com mais 2 termos técnicos para vocês: excipiente e veículo. Nós iremos utilizar muito essas informações na farmacotécnica, né, que é a arte de desenvolver uma medicação. Então, o que é um excipiente? É quando é uma substância sólida, inerte. O que significa inerte? Ela não tem ação terapêutica, ela não vai interferir na ação farmacológica do princípio ativo ou do fármaco, tá? Eu utilizo um excipiente, ou seja, eu utilizo uma substância sólida, inerte, para dar volume ou corpo para aquela formulação. Então, por exemplo, nós vamos preparar uma cápsula, tá? E dentro da cápsula nós vamos colocar um princípio ativo. Só que a cápsula não pode ir vazia só com a presença do princípio ativo. A quantidade de princípio ativo geralmente é pequena. Vai ficar uma cápsula sobrando, aquele espaço dentro da cápsula sobrando. Então eu completo com o quê? Eu completo, por exemplo, com amido, ou com lactose, ou com um talco, né? Essa substância que está completando a cápsula, nós damos o nome de excipiente, tudo bem? Então, excipiente vai ser uma substância sólida, inerte, ou seja, sem ação terapêutica, que não vai interferir na ação farmacológica do princípio ativo, e o intuito é apenas dar corpo e volume para a formulação. Veículo é tudo isso que eu falei, a mesma coisa, porém eu estou diante de uma substância líquida, tá? Então, quando uma substância líquida é inerte, ou seja, não tem ação terapêutica e não interfere na ação do princípio ativo e que tem a finalidade apenas de completar o volume da formulação, eu dou o nome de veículo. Então, exemplo, água, álcool, glicerina. Nós vamos preparar lá na aula de farmacotécnica, nós não, vocês, né? Vão preparar na aula de farmacotécnica um xarope. E aí vocês vão completar o volume do xarope. E o que vocês vão colocar ali para completar o volume? Água, né? Então vocês vão completar aquela formulação com água. Então vocês vão completar a formulação do xarope com veículo. Tudo bem? A diferença entre recipiente e veículo, a finalidade dos dois é apenas para dar corpo e volume à formulação. Qual que é a diferença? Recipiente é uma substância sólida, veículo é uma substância líquida. Geralmente a água e o recipiente mais conhecido é o amido. Tudo bem? Correlatos. Correlatos e insumo. O que significa esses 2 termos, tá? Então, eu falo que eu estou diante de um correlato quando eu estou diante de uma substância, ou um produto,
ou um aparelho que não tem ação terapêutica, tá? Ela não serve para tratar, ela não vai desenvolver nenhuma ação farmacológica. Porém, o uso desse correlato, ele serve para auxiliar a medicação ou tem finalidade de higiene ou de limpeza. Por exemplo, um aparelho de pressão, ele apenas verifica qual que é a pressão arterial do paciente. Ele vai mostrar se essa pressão está alta ou baixa. Ele não vai interferir na condição do paciente. Se o paciente estiver com a pressão alta e ele for verificar a pressão, ele for aferir a pressão, o aparelho vai mostrar lá que ele está com a pressão 16/12, por exemplo, 16/9, 16/10. Um exemplo de pressão alta, tá? Mudou alguma coisa o fato de ter aferido a pressão? Não mudou nada, tá? Então, ele não tem ação terapêutica, é apenas para auxiliar. O termômetro, a mesma coisa, eu tenho um paciente com febre, 38,5, eu coloco o termômetro, acusa lá, 38,5. Mudou alguma coisa o fato de ter utilizado o termômetro? Não, ele só me deu o parâmetro, né? A mesma coisa são os cosméticos, né? Então, todos os cosméticos, desodorante, shampoo, creme hidratante, ele não tem ação terapêutica, é apenas para auxiliar. Gases, atadura, né? O fato de eu ter um curativo, um corte, eu vou utilizar uma gaze. Essa gaze tem ação terapêutica? Não, só tá ali para cobrir, para impedir o sangramento ou a contaminação de micro-organismos. Tudo bem? Então, correlatos, eles não têm ação terapêutica, tá? Substância, produto, aparelho, sem ação terapêutica, está apenas para auxiliar a medicação, ou tem ação de higiene e de limpeza. Agora, o que é insumo? A insumo é uma substância química, né? Que tem como objetivo auxiliar o preparo da medicação. Então, por exemplo, um álcool, uma água destilada, um soro fisiológico. Eu necessito, né, desse álcool, por exemplo, para fazer uma aplicação de injetável. Eu não tenho que fazer asepsia ali na pele do paciente para eu poder aplicar, então eu utilizo um insumo. Olha só, o álcool, ele está sendo utilizado antes que eu faça a aplicação da medicação. Tudo bem? Eu vou fazer uma diluição de uma medicação, ou eu uso água destilada ou uso soro fisiológico. Então, eu estou diante de um insumo, tá? Também não tem ação terapêutica, é apenas utilizada durante o preparo da medicação. Aqui vem uma pergunta bem legal. Qual a diferença entre remédio e medicamento? Então, olha só. Remédio é qualquer substância ou ato que tenha a finalidade de curar, amenizar, prevenir o mal-estar ou desconforto, tá? Então, por exemplo, uma massagem, uma conversa, um banho quente, uma meditação, né? Uma alimentação. Então, eu falo que isso é um remédio. Remédio não necessariamente tem que ser algo químico, tá? Não precisa ter uma substância química, não precisa ter um fármaco, não precisa ter um princípio ativo ali agindo. Agora, medicamento, não. Quando eu estou diante de um medicamento, eu estou diante de uma substância química, eu estou diante de um princípio ativo, de um fármaco. Ele pode estar sozinho ou associado a outros fármacos, a outras substâncias químicas. E esse medicamento, ele tem uma finalidade profilática, curativa, paliativa ou fins de diagnóstico, tá? Todos os medicamentos são formulações, onde eu tenho a presença do princípio ativo, mais os recipientes ou veículo, tá bom? Eu posso ter um ou mais princípio ativo. Então, quando eu falo de medicamento, eu estou diante de uma formulação. Agora, quando eu falo de remédio, não necessariamente eu estou diante de uma formulação, tá? Eu não sou obrigada a estar diante de uma substância química. Às vezes, qualquer ato, uma simples massagem, você pode estar relaxando e tirando a sua dor nas costas. Você pode estar o dia inteiro em pé, tá com uma dor lá na coluna, uma inflamação, tá queimando a musculatura. Você poderia tomar um medicamento, um anti-inflamatório,
Ou você pode fazer o uso de um remédio, apenas uma massagem, um banho quente, isso já vai ajudar, né? Uma compressa quente, isso já vai ajudar a curar ou amenizar esse desconforto. Deu para entender, turma, a diferença entre remédio e medicamento? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Todo remédio é medicamento? Ou ao contrário, todo medicamento é um remédio? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem lá no chat, tá? Pensem direitinho e depois a gente volta a conversar sobre isso, tudo bem? Já que nós estamos falando de efeitos de medicamento, o que é isso, né? Profilaxia, curativo, paliativo e diagnóstico. Então, eu falo que eu estou diante de um efeito profilático quando eu tenho alguma substância capaz de prevenir algo, tá? Então, por exemplo, vacina. A vacina não me previne de um monte de coisas, né? Nós estamos tentando aí descobrir uma vacina contra o Covid, para prevenir contra o Covid, né? Vitaminas. As vitaminas também têm efeito profilático. Eu aumento a imunidade para não adquirir patologias. Anticoncepcional. Anticoncepcional também tem um efeito profilático. A paciente toma um anticoncepcional para prevenir o quê? Uma gravidez, tudo bem? Então, efeitos profiláticos é para prevenir algo, que algo não aconteça. Efeitos curativos é quando eu já tenho a patologia e eu faço uso dessa substância e ela vai curar. Então, por exemplo, o antibiótico, estou com uma infecção de garganta, preciso tomar um antibiótico, vou tomar uma amoxicilina, uma azitromicina, eu estou curando aquela infecção de garganta. Um antifúngico, que é para micose, estou lá com uma micose de unha, faço uso de um antifúngico, eu acabo curando aquela micose. Antialérgico, tá lá a rinite super atacada, eu vou tomar um antialérgico, eu curei aquela rinite, pelo menos momentaneamente, né? Paliativo, então olha só, uma substância capaz de amenizar ou controlar os sintomas de uma patologia. Então eu não resolvo o problema, eu apenas amenizo, diminuo aqueles sintomas ou controlo por um determinado período de tempo. Então vamos supor um analgésico, um antitérmico, né? Eu apenas estou amenizando os sintomas, certo? E efeito diagnóstico é quando eu utilizo uma substância... escrevi substância errada aqui, ó. Arrumem, por favor. É quando eu utilizo uma substância que serve para realizar exame. Eu vou precisar dessa substância para conseguir fazer um exame. Por exemplo, os contrastes, né? Quando vai fazer uma tomografia com contraste, toma ali uma medicação com efeito diagnóstico para poder melhorar a resolução do exame. Tudo bem? Eu sei que é muita informação, são muitos termos novos para vocês, mas é importante que vocês frisem bem esse conteúdo, porque nós iremos utilizar bastante esses termos técnicos durante todo o nosso curso e vocês provavelmente irão utilizar isso na vida profissional de vocês, tá bom? Em caso de dúvida é só me chamar, pode deixar lá no chat, pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai respondendo. Lembrando, eu vou deixar a perguntinha lá para vocês, tá? Em relação a medicamento e remédio. Respondam. Obrigado, turma. Até mais. Tchau.